Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Jorge, eu sou assessor da área de História, Filosofia e Sociologia e eu vim hoje conversar com vocês um pouco sobre filosofia contemporânea, mais especificamente a área da ontologia ou da metafísica contemporânea, né? Vamos lembrar que essa área é uma das áreas mais importantes da filosofia, reflete sobre coisas, sobre princípios muito fundamentais, né? E também a sua reflexão é geralmente muito abstrata, os textos são bem difíceis de entender, então é importante que você faça as leituras de maneira cuidadosa, né? Reflexiva e principalmente instrumentalizada. O que eu quero dizer com isso? Leia os textos sempre com um dicionário, nunca deixe passar um termo que você desconhece, nunca deixe passar uma palavra que você não conhece o sentido, busque no dicionário, porque daí então você vai conseguir fazer uma leitura e ter uma compreensão mais profunda dos textos de metafísica, que não são, como eu disse, muito simples. Bom, quando a gente chega na Idade Moderna, né, no século XX, muitos filósofos julgaram que a metafísica tinha sido superada pelas áreas científicas, pela ciência. Mas tem um outro grupo de filósofos, tem um outro grupo de pensadores que não concorda exatamente com isso. Eles acreditam que mesmo as ciências, né, elas acabam incorporando na sua prática, no seu corpo teórico, aí incorporando alguns pressupostos, alguns princípios que são metafísicos e que não são problematizados pela própria ciência. São pressupostos, mas não são questionados pela ciência. Então, um dos filósofos aí que trabalhou esses temas foi um filósofo chamado Edmund Husserl, tá? Foi um pensador contemporâneo que defendeu a importância das reflexões metafísicas e ontológicas, né? Ele não aceitava que a filosofia fosse subordinada ao método das ciências exatas. Filosofia não é matemática. Não dá para fazer cálculos daquela forma como a gente faz na matemática, né? Mesmo que a gente trabalhe com estrutura de pensamento dedutivo, também, não só, mas também, ainda assim, a filosofia tem uma peculiaridade que as ciências exatas, ou mesmo as ciências da natureza, não têm, né? É diferente dessas áreas, tá? Então, o Husserl procurou identificar esses elementos e inventou um método filosófico que ele denominou de fenomenologia, o estudo dos fenômenos, né? Então esse método foi bastante influente, determinou aí uma série de outras tendências dentro da filosofia contemporânea e é importante que você entenda perfeitamente o que significa isso aí. Em especial, a influência que o Husserl e que a fenomenologia teve sobre um dos alunos dele, um dos alunos mais brilhantes do Husserl, que é um filósofo chamado Martin Heidegger, que é outro cara também muito importante para a filosofia contemporânea. Então, para entender um pouco sobre a filosofia do Edmund Husserl, sobre o que é a fenomenologia, né, o estudo dos fenômenos, eu vou indicar para você a leitura da página 23, que são as ontologias regionais. Nesse texto, o material didático vai explicar para você exatamente o que o Husserl entendia por fenomenologia e como que esse método funcionava. Depois que você fizer essa leitura, vá na página seguinte, na página 24, e faça uma atividade que chama Para Ler e Refletir. Tá? Ali você vai ter um texto do próprio Husserl, onde você vai ter ali alguns detalhes importantes, né? E uma questão para você refletir e responder. Lembre-se o seguinte, que sempre é importante, assim que você terminar a sua leitura, terminar suas atividades, conversar com alguém, expor aquilo que você conheceu, aquilo que você descobriu, porque isso vai te ajudar também a compreender um pouco mais profundamente o assunto. Quando a gente expõe, a gente também aprende, né? Então é sempre importante, ao final de uma atividade, compartilhar com alguém que está com você, com alguém da sua casa, conversar sobre o tema, porque isso vai te ajudar a compreender mais profundamente aí o assunto que você está estudando. Bom, depois do Husserl, houve então o filósofo Martin Heidegger, pensou que há uma necessidade, né, na nossa época, de retomar a questão sobre o ser. Isso, exatamente. Vamos lembrar do Aristóteles lá atrás, no mundo antigo. O Aristóteles desenvolveu um tipo de teoria, um tipo de filosofia que ficou conhecida como metafísica e que, segundo o Aristóteles, era uma ciência que estuda o ser enquanto ser. Então, bastante abstrata e de difícil compreensão. O Heidegger acreditou, deu uma grande contribuição para a metafísica e para a ontologia contemporânea, e ele acreditava que o estudo do ser
era a coisa que mais importava para a vida humana contemporânea. Era aquilo que era de mais importante nesse momento, né? Então, o Heidegger ele acabou incorporando elementos da fenomenologia do Husserl e outros elementos de uma tendência filosófica contemporânea também muito famosa, nós vamos falar sobre ela em outra ocasião, que é o existencialismo. O existencialismo é uma tese filosófica que diz que a existência vem antes, precede a essência humana, né? Então, toda a tradição filosófica ocidental se dedicou a procurar qual era a essência humana, por exemplo, qual é a natureza humana, por exemplo. E os existencialistas chegaram à conclusão de que isso era impossível, né? Porque nós primeiro existimos para depois construirmos a nossa essência. E você concorda com isso? Bom, então são teses bastante diferentes, né? São novas tendências aí da filosofia contemporânea que é importante você conhecer até para conseguir caminhar aí com mais precisão dentro desse cenário filosófico atual, né? Então Heidegger ele questionava o ser, né? Retomou a questão do ser e também retomou a questão do ente, dos entes, né? Ou mesmo daquilo que ele chamava de Dasein, o ser aí, o ser humano jogado na existência, né? Então, ao questionar o Dasein, o Heidegger nos diz o seguinte, que nós alcançaríamos a existência autêntica. Ao questionar o modo de vida humano, ao questionar o ser humano, a essência e o ser humano, né, nós alcançaríamos aí uma vida mais autêntica. Tá? Ao ignorar essas questões, né, nós continuaríamos numa existência inautêntica, mergulhando aí num cotidiano agitado, né, em que as pessoas se perdem no anonimato de afirmações como a gente pensa, a gente faz, né, e coisas do tipo. Essa atitude para o Heidegger, ela representa uma tentativa de sufocar uma angústia que é natural dos seres humanos, né, de se descobrir como um ente suspenso no nada, ok? Então, o Heidegger ele entende que os seres humanos, nós somos seres que somos destinados à morte. Porém, é melhor nós refletirmos sobre isso, dedicar nossa capacidade investigativa e reflexiva para pensar sobre essa questão, do que fugir dessa questão com coisas do cotidiano, com o entretenimento cotidiano, com os bens de consumo que acabam fazendo a gente esquecer das questões fundamentais. Então Heidegger valoriza muito as questões metafísicas e principalmente a necessidade de resgatar essa discussão aí, ok? Para você entender então um pouco mais o pensamento do Heidegger, eu vou indicar para você a atividade também para ler e refletir da página 25. Lá você vai ter 2 textos do Heidegger, um bem interessante sobre a angústia humana, tá? E 2 questões que vale a pena você refletir para resolver elas, ok? E, como vou repetir para você, sempre ao término de uma atividade, de uma leitura de um texto, tente explicar o que você leu, o que você descobriu para alguém que está com você e converse com ele, porque isso vai te ajudar a entender aí mais profundamente, ok? Então por hoje é isso, fique ligado aí nos vídeos de filosofia, nós vamos tratar de vários outros assuntos. Hoje nós conversamos um pouquinho sobre o Husserl e o Heidegger, sobre o tema das ontologias ou da metafísica contemporânea, ok? Até mais, tchau, tchau.